Em Contigo Sim, Angela diz à amiga que acha que o rapaz se casou com Samantha por dinheiro, mas Luz a aconselha a não se torturar e a convida para jantar. Mas a moça agradece e diz que prefere se recolher. Na mansão, o cara de pau continua puxando o saco do sogro, dizendo que ele não precisa se preocupar com a filha, pois ele ama Samantha e sempre vai tratar de cuidar muito bem dela. Beatriz aproveita a oportunidade para pedir desculpas por ter passado mal durante o casamento religioso da moça, mas ela diz que a mãe não tem com o que se preocupar. O casalzinho resolve então partir para a lua de mel, mas Beatriz pede ao marido que eles levem os recém-casados ao aeroporto. O motorista conduz a patroa até o banco da frente do carro, mas aproveita para contar a ela que, assim que a mulher tiver tempo, ele precisa conversar com ela sobre algo muito sério. Enquanto isso, no hospital, Sandro diz ao filho que não se conforma com a situação, revelando que jamais vai se perdoar se algo de pior acontecer com sua esposa. Leonardo insiste em dizer que o pai não deve se culpar de nada, pois o que aconteceu com Mirta foi um acidente e que o problema de coagulação da mãe não tem nada a ver com o que houve. O engenheiro diz que, com tudo o que aconteceu, ele se deu conta da importância da família e vai até a capela rezar por sua esposa. Porém, antes que o pai saia, o rapaz pede que ele mantenha a calma. Logo que fica sozinho, Leonardo resolve procurar alguma coisa em sua carteira quando a foto, 3x4, da antiga namorada cai no chão. O rapaz pega a fotografia e imediatamente se lembra de um dos momentos em que passou com a moça. Foi neste dia que ele confessou que gostaria de ter vários filhos e não conseguia parar de imaginar as crianças correndo pela casa, gritando papai. Ele também lembra que, neste dia, confessou estar preocupado com o casamento, pois tem medo que o casal não seja bons parceiros e não queria repetir os mesmos erros de seus pais. Mas o moço também se recorda das promessas da noiva que dizia que os dois não são os pais dele e vão ficar bem. Com carinho, o médico resolve guardar novamente a foto de sua amada na carteira. E do outro lado da cidade, Angela não se conforma com o que aconteceu. Ela continua chorando e decide olhar as fotos dela e do marido, que estão arquivadas em seu celular. A garota também se lembra do dia em que ela e Álvaro se conheceram em seu vilarejo e do dia em que ele declarou seu amor por ela, a pedindo em casamento. Como se não bastasse a tortura, a moça também se recorda da sua noite de núpcias e do passeio romântico de barco, um dos últimos passeios do casal, antes dela descobrir o casamento dele com Samantha. Com raiva, a enfermeira começa a gritar, chamando o rapaz de mentiroso e destrói o quarto, mas acaba caindo no choro novamente e se agarra ao travesseiro onde o moço costumava dormir. Leonardo, por sua vez, que continua no hospital, resolve mandar uma mensagem para a enfermeira, dizendo que aquele foi um dia difícil e que decidiu entrar em contato, pois admira a força dela em seguir adiante. Segundos depois, Angela liga para o médico, dizendo que ele sempre a apoiou e não sabia mais para quem ligar. Chorando, ela diz que não sabe exatamente por que ligou, e ele, preocupado, pede a ela que não desligue, perguntando se pode ajudar. Envergonhada, a moça pede desculpas e desliga. Mas quando Leonardo decide retornar a chamada, Sandro aparece dizendo que encontrou o médico de Mirta no corredor e que ela não vai demorar a sair da sala de recuperação e existe a possibilidade de ser transferida para o quarto no dia seguinte. O rapaz diz a Sandro que ele precisa descansar um pouco e avisa que vai em casa, tomar um banho, trocar de roupa e aproveitar para pegar uma muda de roupa para o pai. Alguns minutos depois, alguém bate à porta do quarto de Angela. Ela acha que é Yolanda e avisa que não quer nada e que apenas pretende descansar. Mas é Petra e a moça resolve abrir a porta. A mulher avisa que tem uma pessoa procurando por ela e a enfermeira se surpreende com a visita de Leonardo. Petra aproveita para dar uma bronca nos dois, dizendo que aquilo não são horas de receber visita. Assim que fica sozinho com a moça, Leonardo conta que levou um café para ela, pois ficou preocupado com a garota, depois da ligação que recebeu. Pacientemente, o rapaz quer saber se ela está bem, e diante da negativa da enfermeira, pergunta se ela quer contar o que aconteceu. Mais uma vez, Angela, sem dizer uma palavra, balança negativamente a cabeça e Leonardo trata de achar um canto no quarto da moça, para se sentar, deduzindo que a chateação dela só pode ter a ver com o marido. Com toda a calma, ele oferece o ombro, caso ela queira chorar, e pede que a moça tome o café que ele levou, enquanto conta tudo o que aconteceu naquele dia horrível. Triste, Angela acomoda a cabeça naquele peitão maravilhoso do doutor, para ouvir o rapaz contar suas lamúrias. Ele começa dizendo que os pais querem se divorciar e blá blá blá, até que convence a garota a tomar um gole de café. Logo cedo, já no hospital, enquanto vela o sono do pai, Leonardo resolve mandar uma mensagem para Angela, dizendo que está à disposição, caso ela queira contar o que aconteceu.
O médico chega em seguida e o rapaz acorda o pai para ouvir as notícias sobre o estado de saúde de Mirta. O doutor explica que teve que colocar 9 pinos e uma placa de titânio na perna direita da mulher. No entanto, o homem conta ainda que tiveram que fazer enxerto para conseguir recompor o osso quebrado. Ele ainda diz que, como a fratura foi exposta, tiveram que administrar antibióticos para evitar uma infecção. Leonardo, então, resolve perguntar ao colega como ficou a situação dos coágulos que sua mãe estava apresentando no dia anterior. O médico revela que eles continuam se formando, apesar do tratamento que está sendo aplicado. Leonardo se preocupa, mas a pior notícia ainda está por vir. É que o tal médico conta ainda que Mirta está com a imunidade baixa e precisa de cuidados, mas em breve deverá ir para o quarto. Logo que o médico sai, Leonardo pergunta a Sandro se ele não quer voltar a descansar, mas o engenheiro avisa que prefere esperar pela esposa, no quarto do hospital. Do outro lado da cidade, Ângela continua deprimida. Yolanda aparece para recolher a bandeja do café e percebe que a moça está em outro mundo. Mas logo em seguida, ela recebe uma ligação de Álvaro, porém decide não atender. Enquanto isso, curtindo a lua de mel com a esposa em uma praia paradisíaca, o falcatrua fica preocupado. Mas Samantha aparece para consolar o rapaz, sem perceber nada. Na capital, Beatriz está cada vez pior do câncer e agora sente muitas dores na perna, além de não conseguir mais controlar seus movimentos e deixa um copo de água cair no chão. E no hospital, Leonardo e Sandro descobrem que Mirta terá que fazer mais uma cirurgia de urgência para a retirada da safena. Já no quarto, a mulher, que está retomando a consciência, pede ao filho que não deixe ela ir novamente para a sala de operação, mas ele acalma a mãe, dizendo que vai ficar tudo bem. Nesse meio tempo, na pracinha da periferia, Luz e o filho curtem um sorvete, observados por Félix, e em São Jacinto, Adela reza à Virgem para que salve Gabino, dizendo que ele é muito bom e a resgatou da morte. Por isso, está implorando por sua saúde para que possa entender qual é a verdade sobre seu passado e sobre as pessoas que assombram sua mente, principalmente a menina que está frequentemente em seu pensamento. Desesperada, a mulher pede à santa que a ajude a encontrar sua antiga família, se isso for realmente verdade. Na igreja, Ângela também reza para a Virgem, querendo saber por que tanta aprovação e dizendo que não tem mais ninguém, pois o único que restou de sua família foi o falcatrua do marido. Ela pede forças à santa para seguir adiante com sua vida. E por falar no entojado, ele continua tentando falar com a enfermeira. Agora resolve deixar mensagens no celular, dizendo que a ama e tem muito medo de perdê-la e precisa falar com ela. Samantha chega bem na hora e percebe que o marido estava falando com alguém. A Patricinha imprensa o sujeito e quer saber com quem ele estava ao telefone, mas o rapaz não sabe o que responder. Neste mesmo instante, Ângela recebe a mensagem do infeliz e chora ainda mais. Ela resolve bloquear Álvaro e decreta que o rapaz está morto para ela. E no hotel, Samantha não acredita na desculpa esfarrapada do marido, que inventa que estava revisando uns números da empresa do sogro e encaminhou uma mensagem de voz aos colegas do trabalho. Mas a Patricinha resolve cobrar o rapaz porque ele está tão tenso e mal permite que ela o toque. O moço diz que está preocupado com o trabalho e ela promete fazê-lo esquecer de tudo. Jogando o energúmeno na cama, Samantha se acha a gostosa e começa o lesco-lesco com o marido, mas ele não consegue parar de pensar no bofetão que levou de Ângela no dia de seu casamento, quando a garota deixou claro que não quer mais vê-lo pelo resto de sua vida. Ele também se lembra que foi neste momento que seu amigo Dário sedou a enfermeira para evitar um escândalo ainda mais. E o pingolim do cara não levanta. Samantha fica brava e quer saber onde ele está com a cabeça. Álvaro pede desculpas à esposa, dizendo que não entende o que está acontecendo com ele, mas ela fica indignada e quer saber por que o rapaz está tão distante. A moça vai mais longe e pergunta se ele está assim por causa da mulher que apareceu na igreja. Ele nega, dizendo que nunca a viu na vida, mas a moça saca o celular e mostra uma foto de Ângela no dia da encrenca na igreja. Nesse meio tempo, Mirta recobra a consciência e chama pelo marido, que, ajoelhado ao lado da cama da mulher, implora pelo perdão da esposa, dizendo que não esperava que as coisas terminassem daquela forma. O engenheiro se culpa pelo que aconteceu e pede que ela se esqueça da discussão, prometendo jamais deixá-la sozinha. Mas a revolta da paciente é tanta que ela não quer ouvir o marido. Ele implora para que ela reconsidere e diz que está disposto a tentar salvar o casamento. Mas Mirta está determinada a tirar o marido de sua vida e manda o cara ir para os quintos dos infernos.
afirmando que não quer mais ver a cara dele nem pintada de ouro na frente dela. Escondido atrás da porta, Leonardo escuta toda a conversa. Enquanto isso, na praia, Álvaro tenta inverter o jogo, dizendo que nunca viu a tal mulher e que a esposa está se comportando como uma ciumenta paranoica. Agora ele quer saber onde ela conseguiu a foto, mas Samantha responde que isso não interessa e pressiona o marido, afirmando que quem diz a verdade não titubeia e ele está muito hesitante em dar as respostas que ela está pedindo. Por mais que o advogado negue, Samantha continua apertando o rapaz, que acaba perdendo a paciência e grita que não sabe quem é a tal moça e não tem culpa da louca ter aparecido no casamento e dado um escândalo. Vendo que a conversa não vai para lugar nenhum, a mulher pede desculpas e diz que acredita no marido, mas não deixa de lembrar que ele está distante, em plena lua de mel. Indignado, Álvaro diz que está se sentindo sufocado e pede a Patricinha que lhe dê espaço para respirar. Furiosa, ela sai pisando firme e diz ao marido que tome o espaço que quiser para poder respirar. Por mais que ele chame por Samantha, ela não dá ouvidos e sai porta fora. Na capital, Beatriz está nos braços do marido, com muita dor. Geraldo se preocupa com a esposa, mas ela diz que aquela é a única forma de se sentir melhor. O empresário jura que os dois vão vencer a doença, como tudo o que fizeram durante a vida de casados. Chorando, Beatriz confirma ao marido que sim, mas ele pede que ela permita chamar o médico para vê-la. A pintora pede que ele faça isso mais tarde, pois quer curtir mais alguns minutos abraçada ao esposo. Samantha, por sua vez, já está dando o maior mole para um bonitão de olhos verdes que estava de bobeira no quiosque do hotel. O rapaz diz que não sabe como uma mulher tão bonita como ela e recém-casada não está curtindo o dia com o esposo. Chateada com a discussão que teve com Álvaro, ela diz que os homens são muito egoístas. Mas o moço afirma que nem todos são assim, e olhando bem para o decote da mulher, diz: existem homens que fazem tudo o que for necessário para satisfazer uma mulher. Mas Samantha, se fazendo de infeliz, resolve contar que seu marido a deixou abandonada, e parece que não se importa com ela. E o sujeito, se fazendo de bom moço, diz a Samantha que tem certeza que seu marido vai aparecer a qualquer momento e os dois vão ficar bem. Mas a vadia, com a maior cara de pau, diz que se sente triste, pois apesar de um lugar tão lindo com tantas coisas legais para curtir, ela está sempre só. Percebendo para onde está indo o papo, o rapaz diz que apesar da beleza dela, ele não quer problemas. Samantha insiste e, segurando o homem pelo braço, pede que ele tome um drink em sua companhia, já que ele mesmo disse que ela é muito bonita e tem certeza que não é todo dia que ele encontra alguém como ela. Obviamente, o rapaz, que não é bobo, resolve convidá-la para ir a um local mais privado, como o seu quarto, por exemplo. E Álvaro, por sua vez, toma todas em uma mesinha na praia, olhando para as fotos de Ângela que tem em seu celular. Resmungando com seus botões, o advogado diz: ela foi a única coisa boa que você teve na vida e cagou no patê, seu imbecil. Na capital, Ângela chega à pensão cheia de ódio. Yolanda percebe e pergunta o que a moça pretende fazer. Do alto da escadaria, a enfermeira grita que vai colocar todos os pingos nos is. Enquanto isso, na periferia, Abel vai buscar Guibo na escola e explica ao garoto que Luz não pôde ir buscá-lo, pois está trabalhando. Ele percebe que o garoto está com um olho roxo e quer saber o que aconteceu. O menino conta que um dos colegas tirou onda com a cara dele e os dois acabaram se agarrando a socos. O garoto diz ainda que o motivo da briga foi o jeito como ele caminha e conta que deu uma surra no amiguinho. Por mais que Abel diga que não é assim que se resolve as coisas, Guibo resolve contar que tem duas notícias para o amigo, uma boa e outra má. A boa é que a partir daquele dia, todos vão respeitá-lo na escola, e a má é que foi expulso. Do outro lado da cidade, no hospital, Mirta se recupera da segunda cirurgia e quer saber quando vai ter alta. Leonardo pede que a mãe escute o médico, que explica à mulher que ela passou por 2 cirurgias. Na primeira, os ossos fraturados foram reconstituídos com placas e pinos, além de enxerto ósseo. Na segunda, tiveram que tirar uma veia importante, a safena. Ele diz ainda que a ferida está infeccionada, a presença de coágulos, e a perna dela não está reagindo bem à medicação. Preocupada, Mirta quer saber quais são os próximos passos, mas apesar dos olhares de preocupação, o doutor é curto e grosso. Com todas as letras ele diz: se sua perna não responder ao tratamento em breve e os coágulos continuarem se formando, é possível que você tenha gangrena. O clima pesa no salão. Enquanto isso, Samantha está tratando de colocar 2 belos chifres na cabeça do marido, em plena lua de mel.
O Dom Juan de Olhos Verdes leva a moça para seu quarto e a agarra aos beijos, apesar dela pedir que ele vá mais devagar. Cheio de fome, o sujeito diz que não quer perder mais tempo, porém, a patricinha diz que foi ali para tomar um drink. Porém, ele diz que não gosta muito de beber álcool e oferece um café para a donzela. De repente, Samantha se lembra de onde conhece Angela, pois as duas se encontraram no complexo hospitalar Vega e acabaram se esbarrando no corredor quando a enfermeira derramou café em sua roupa. Do nada, ela começa a falar em voz alta e conta que já sabe de onde conhece a mulher que apareceu na igreja no dia de seu casamento. O barbudo não entende nada e acha que Samantha é uma doida. E na capital, Angela toma coragem e vai até a casa dos Vega contar toda a verdade sobre Álvaro. Porém, antes de conseguir alcançar seu objetivo, ela tem que enfrentar a empregada da mansão, que enche a moça de perguntas. Por fim, a enfermeira consegue dizer que é a esposa legítima do rapaz que acabou de casar-se com Samantha. Mas a empregada conta que os patrões não estão em casa, pois Beatriz passou mal e o marido levou a esposa ao médico. Eis que neste exato momento, Pablo e Luz chegam das compras. Ao ver a amiga, a empregada a abraça com carinho, enquanto o motorista conversa com Dalva sobre a situação, dizendo que aquele assunto é muito complicado. Depois que a doméstica sai, Pablo pede desculpas pela maneira como a amiga foi tratada pela colega, mas Angela diz que isso não importa, pois vai falar de qualquer jeito com os donos daquela casa e contar tudo sobre Álvaro. Luz e o motorista, assustados, fazem aquela cara de tela de descanso de celular. A moça desconfia e quer saber se Beatriz e Geraldo já sabem a verdade. Porém, Pablo responde que não se trata disso e explica que o falcatrua também enganou seus patrões. Luz concorda, e a enfermeira afirma que vai ter que deixar a conversa com os donos da mansão para outro dia, pois a mulher teve que ir para o hospital com o marido por não estar se sentindo bem. O casal concorda e diz que Beatriz está muito mal de saúde. Pablo aproveita a oportunidade para convidar Angela para entrar e tomar um cafezinho. A moça fica indecisa, mas acaba aceitando o convite do motorista. E da praia paradisíaca onde deveria estar curtindo a lua de mel, Samantha, cada vez pior da noia, liga para Oscar e conta que descobriu de onde conhecia a tal mulher que apareceu no dia de seu casamento no religioso. Ela pede ao Aspone para tentar descobrir mais informações sobre a garota, mas acaba tendo que desligar o celular, pois o gostosão chega com o café que ela pediu. O rapaz pede que ela tome o café em outro lugar. Por mais que a dondoca faça cara de vítima e pergunte se ele vai mandá-la catar coquinho, o rapaz, que pelo menos tem um pouco de juízo, pede que ela leve a bebida e o corpinho para fora de seu quarto, pois não quer problemas com o marido da moça. Como não consegue levar um não como resposta, ela vai até a porta aberta e diz ao sujeito que foi até ali para ter algo que quer e não vai embora enquanto não conseguir. Batendo a porta, a moçoila pula no colo daquele que vai ser seu amante por um dia, o enchendo de beijos. Com a cabeça coçando, mesmo sabendo que não tem caspa, Álvaro vai até o bar do quiosque perguntar ao garçom se por acaso ele viu sua mulher. Inocentemente, o garçom diz que viu a moça conversando com um cara, na beira da piscina, mas não percebeu quando os dois saíram. Álvaro, que está começando a ficar com uma certa dor na cabeça, pede mais um uísque pro rapaz. E na capital, Mirta continua mandando o marido pro inferno, por mais que ele implore pelo perdão da esposa. Chorando, o homem finalmente vai embora, e logo depois que ele sai, a mulher diz ao filho que ela está ali por culpa de Sandro. Leonardo contemporiza e comenta que foi um acidente, mas Mirta resolve abrir o jogo e confessa que está com medo. Na mansão dos Vega, Pablo conta a Angela que, há pouco tempo, encontraram um câncer bem agressivo nos pulmões da patroa, e desde então ela tem estado muito mal. A enfermeira comenta que não sabia de nada, e Luz resolve dizer que durante o casamento da filha, Beatriz passou muito mal. O motorista completa, contando que na saída do casamento, a mulher teve uma crise e tossiu muito sangue, chegando a manchar todo o vestido de noiva da filha. Depois que falou a bobagem, é que ele se dá conta de que Angela esteve naquele casamento e acabou se sentindo mal com o comentário dele sobre a patroa. A moça diz que o amigo não tem por que se desculpar, mas afirma que precisa saber quem é a mulher com quem Álvaro se casou e descobrir o porquê de tudo aquilo. Luz dá razão à enfermeira, comentando que se algo parecido acontecesse com ela, também gostaria de saber a verdade. Pablo, por sua vez, concorda com as duas e revela que chegou a pedir para conversar em particular com a patroa, mas ela ficou tão mal que ele não teve coragem de falar nada, mesmo sobre este assunto tão grave. Angela diz que entende a situação, e os pais de Samantha não têm culpa do que aconteceu, pois a responsabilidade é toda de Álvaro.
Ela ainda afirma que vai esperar um momento mais adequado para conversar com Beatriz e Geraldo. O motorista jura de pé junto que seu patrão é muito gente boa, quando são legais com ele. Mas quando se sente traído por alguém, é o pior dos piores. Depois do bate-papo, a enfermeira se despede dos amigos, dizendo que precisa ir ao correio, pegar a certidão de casamento original que o padre Marcos ficou de mandar lá de seu povoado, já que precisa entregar o papel à sua advogada. Pablo convida a amiga a esperar terminar o turno de trabalho dele e de Luz, pois assim os três podem ir juntos pegar o documento. Luz insiste e diz que assim elas podem ficar mais tempo juntas e estará acompanhada dos dois, que a consideram da família. Algumas horas mais tarde, Leonardo chega ao seu escritório e resolve ligar para Ângela, mas desiste no meio do caminho. Ele resolve ligar para Júlio, mas é a mulher do ex-militar, que continua inconsciente no hospital, que atende. Ela quer saber quem está procurando por seu marido e o médico responde, dizendo que é um amigo. A mulher resolve interrogar o rapaz. E quando ele se apresenta, ela reconhece imediatamente o sobrenome, lembrando-se da ameaça feita por Aníbal para que ela e o marido se mantivessem longe daquela família, se não quiserem que algo pior aconteça com eles. Assustada, a mulher diz que é engano e desliga o aparelho. Leonardo fica encafifado com o que acabou de acontecer. Júlio recobra a consciência por instantes e quer saber o que houve, mas a esposa o tranquiliza, afirmando que foi de um banco. Nesse meio tempo, Abel conversa com Guibo sobre a bronca que o garoto vai levar da mãe quando ela souber que ele foi expulso da escola. Só que o menino avisa ao amigo que vai dizer a verdade e é capaz de arcar com as consequências dos seus atos. Os dois são observados por Félix, que está do outro lado da rua. Guibo resolve cantar uma música para seu amigo, enquanto o bandido manda seu advogado descobrir tudo o que puder sobre Abel. Do outro lado da cidade, no consultório médico, Geraldo recebe os resultados dos últimos exames da esposa. Beatriz desconfia que são más notícias, e Ugarte, pedindo desculpas, informa que houve metástase e as dores que ela sente nas articulações é consequência disso. Beatriz insiste em saber quanto tempo lhe resta e descobre que só tem alguns meses de vida. Nesse meio tempo, Sandro está ao telefone com seu credor, dizendo que já depositou a metade do que devia e pede mais tempo para pagar o restante. Porém, descobre que vão tomar sua casa. Fedra chega e ouve a conversa, comentando sobre o estado de saúde de Mirta e dizendo que não reconhece mais o ex. Sandro resolve abrir seu coração e diz que, ao lado da mulher, é outro homem e ela só desperta o que há de nefasto nele. O engenheiro explica que não pode perder a casa naquela situação e jura que o que aconteceu com a esposa foi um acidente. Momentos mais tarde, Abel chega em casa com Guibo e Ângela trata de colocar um bife cru no olho roxo do garoto, enquanto ele se defende, dizendo que ganhou o respeito na porrada, na escola. O menino diz ainda que desafiou a diretora e por isso foi expulso. Pura se irrita e diz que o garoto precisa de uma boa lição. Pegando a criança pelo braço, ela carrega Guibo para fora e é seguida pelos netos, Ângela e Luz. No hospital, Sandro, que está na cafeteria com Fedra, continua insistindo em seu amor pela ex, apesar de levar mais um pé na bunda da médica. Dário chega bem na hora e quase pega o engenheiro fazendo gracinha. Fedra corre e apresenta o sujeito como amigo de Geraldo e pai de Leonardo. Na periferia, Pura ensina Guibo a lutar boxe e se defender com os braços, dizendo que seu pai era boxeador e a ensinou a luta quando ainda era criança. A galera se diverte. E no hospital, Dário quer saber o porquê de tanta intimidade da mãe com o pai de Leonardo. Ela explica que ele foi seu noivo, mas não tem mais nada com o sujeito, dizendo ao filho para não se meter onde não é chamado. Enquanto isso, no cortiço, Ângela se sente mal e Luz a ajuda. O telefone da moça toca e é Ed, dizendo que os dois têm que estudar para uma prova que vale muitos pontos. No complexo hospitalar, Leonardo explica seu plano de reformas para Geraldo, que não consegue se concentrar. O empresário não consegue se controlar e cai no choro, dizendo que teve que se manter firme diante da esposa, que está desenganada.